Sundowns. Tá certo. Porque se for o Fluminense que jogou ontem, de fato, as chances são mínimas do Fluminense passar, independentemente de qual Inter entre em campo. Entende o que eu estou querendo dizer? Agora, se for o Fluminense da estreia contra o Borussia, eu acho que fica pau a pau e tem jogo. Eu tô com o Robert. Eu acho que tem jogo. Eu não estou querendo dizer que o Fluminense é favorito. A Inter é favorita, tal como o Bayern de Munique é favorito em cima do Flamengo. Normal. Assim como o PSG era favorito diante do Botafogo. Só que é uma competição totalmente diferente, num contexto e num cenário que os europeus não estão acostumados, que é forte calor, reta final de temporada. Isso tudo influencia. E assim, um lance pode definir todo o jogo, gente. Quando eu falo um lance, é uma expulsão da Inter de Milão no começo da partida, e aí pode ir para os 120 minutos, a parte física vai fazer diferença. Então, assim, eu acho que a Inter é a favorita, mas eu acho que se o Fluminense jogar tal como jogou na estreia da competição, tem chances e tem jogo. Bom, uma coisa os brasileiros, né, já podem comemorar, que é a graninha no bolso, porque a cada vitória no Mundial, os clubes recebem... São premiações milionárias, olha só. Cariocas classificados e com uma fortuna no bolso. Com Botafogo, Flamengo e Fluminense com vaga garantida nas oitavas, as premiações da fase de grupos somaram um valor exorbitante para os cofres dos brasileiros. O Flamengo teve a melhor arrecadação, com cerca de 159 milhões de reais garantidos, somando os prêmios da participação, das duas vitórias, do empate e também da classificação. Logo atrás vem Botafogo e Fluminense, que garantiram 154 milhões de reais, somando 2 milhões de dólares por cada vitória, 1 milhão por empate, mais de 16 milhões pela participação e mais de 7 milhões e meio pela vaga nas oitavas. Ao todo, os três cariocas somam aproximadamente 467 milhões de reais na Copa do Mundo de Clubes. Esse número pode aumentar ainda mais em caso de classificação para as quartas. E a pergunta que fica é: quem será o próximo milionário da competição? Vene, premiação de título nas competições aqui, né? Um jogo já dá uma grana, classificação, se somar, e o Flamengo foi o que mais faturou por ter vencido 2 jogos, né? Exatamente. E o empate também dá 1 milhão, né? Teve o melhor rendimento, ele venceu... Então o Flamengo pegou 5 milhões de dólares. O Flamengo venceu 2 jogos, Cincão. 4 milhões, mais o empate que dá 1 milhão, 5 milhões de dólares. Botafogo e Fluminense empataram com 4 milhões. Exatamente. Né? Flu ganhou 2 milhões na vitória sobre o Sam, empate com o Borussia 1 milhão, empate de ontem 1 milhão, Botafogo, a campanha também. Botafogo também. Foram 2 vitórias, mais uma derrota. Palmeiras, a mesma situação também, empatou 2 jogos e ganhou apenas 1. Enfim, eu acho que agora o importante é você passar para as quartas de final, porque você passando para as quartas de final, você ganha 13 milhões e meio de dólares. Isso na cotação de hoje é 80 milhões de reais. Gente, 80 milhões de reais é premiação de título grande no futebol brasileiro. Só para a gente entender a importância financeira dessa competição. E é um ganho absurdo, porque é um ganho financeiro, é um ganho de visibilidade, valorização de jogadores, valorização do seu treinador. E cada patrocínio na camisa do Flamengo, do Palmeiras, do Botafogo, do Fluminense... Passando de fase tem gatilho. Tem gatilho. Chegou numa semifinal de Mundial, pô, pumba. A Adidas, por exemplo, com o Flamengo. Adidas. É assim. Ô, Robert, e o jogador, sabendo que essa grana toda tá bicho entrando, também. como é que... Bicho. Tem uma resenha, tem um combinado antes, geralmente, né? Tem. Os contratos hoje, geralmente, eles já preveem antes, bicho é tanto, passar de fase é tanto, ser campeão é tanto, bola de ouro é tanto, melhor em campo é tanto, passe... assistência. Lá na Europa, até você chegar, acabar o jogo e ir pra torcida tchauzinho, 30 mil euros, amigo. 30 mil euros, Mbappé, Neymar, 30 mil euros pro tchauzinho depois do jogo. Ir lá perto da torcida e por aí vai. Exatamente. Achava que o cara ia lá de coração, Aham. dar um beijo na torcida que ela tá faturando. Tá bom. Pra dar tchauzinho lá e dar moral, que era uma grana também. Era profissional, é isso aí, profissionalismo. E o Vene, como é que tá a preparação, Vene, do Flamengo para esse jogo, das oitavas? Como é que tá a preparação do time? Como é que tá a sua preparação também? Cara, o Vene falou, ele falou uma notícia pra mim aqui, eu não acreditei, eu assim, acredito nele, a fonte dele é muito boa. Mas, cara, eu tô pasmo com o que ele vai falar aqui. Não, eu falei ontem. É porque eu falei pra ele, cara, eu acho que o Arrascaeta vai ser banco. Aí ele ficou assustado. Eu tô assustado. Ele ficou assustado. E essa possibilidade é grande, Vene? É grande, né? Porque analisando todo o contexto time, da né? situação, mas
ô Robert, aí a gente volta nesse debate agora do Fluminense. É uma competição tiro curto. Você não tem que pensar no melhor para a temporada. Verdade. É o melhor para esse momento. É o melhor para o adversário. Assim como o Renato não bota o Ganso. E o melhor para pegar o adversário. Gente, assim, não é nenhum absurdo. O Felipe Luiz, ele é um estrategista. É estratégia. E você tem que utilizar as melhores estratégias possíveis para passar de um Bayern de Munique. Não adianta você bater de frente no nível técnico. Nível técnico, os caras são melhores. Ponto e acabou. Físico que vai Físico define muita coisa. E quando eu falo físico, aí depende da sua estratégia. Se você estiver pensando no melhor para o segundo tempo, melhor para o primeiro tempo. E se for para a prorrogação, o que você faz? É estratégia. Então não é nenhum absurdo ele deixar o Arrascaeta no banco, começar com Bruno Henrique, Gonzalo Plata e Luiz Araújo. Não é nenhum absurdo ele botar o Léo Ortiz de novo no banco de reserva e começar com o Danilo. E eu faria isso. Eu acho que aproveitaria a experiência do Danilo, porque o Danilo já enfrentou esses caras várias vezes. Várias vezes. Avenida, na lateral esquerda, então você botaria o Alexandre? Não. Eu botaria o Ayrton Lucas novamente, pela questão física, pela correria. No lado direito, começaria com o Wesley também, pela questão física, pela correria. Então, assim, tudo é estratégia. E o Felipe Luiz mostrou contra o Chelsea que ele entende e muito de futebol. Porque ele vivenciou também isso, ele jogou vários anos na Europa. Ele é um treinador que, de fato, é um workaholic. Eu tenho certeza que ele está sem dormir, estudando o Bayern de Munique para entender qual é a melhor forma de bater de frente com o Bayern de Munique. Então, não é nenhum absurdo a gente parar e analisar isso. E te respondendo como é que eu tô? Eu tô ansioso. Tá dormindo? Esperançoso. Eu tô dormindo. Eu tô esperançoso, sabe por quê? Eu acho que o Flamengo não tem nada a perder. Eu acho que só vai perder que se sofrer uma goleada de 7-1, que eu não acredito que vai acontecer. Agora, se você sair de campo derrotado, você foi derrotado por um Bayern de Munique, que é um baita time, e eu tenho certeza que o Flamengo, com o Felipe Luiz, vai fazer um time, uma estratégia para bater de frente. Ganhar uma outra história. Mas o Flamengo chega ali como, entre aspas, o azarão. Ele não tem obrigação de nada. A obrigação é no lado alemão, é do Bayern de Munique. Então, o que vier para o Flamengo é lucro. E o Flamengo, podemos dizer que está participando de uma Champions League, né? Se passar pelo Bayern, provavelmente pega o PSG. Aí depois pode pegar o Real Madrid. Então, assim... É Champions. O que vier... Agora não dá para ficar escolhendo muito, não. Robert, não dá. Dá jogo. E essa situação do Arrascaeta, eu vi os jornais europeus enaltecendo, parece que não conheciam o Arrascaeta. Como é que esse cara não veio para a Europa? Estou encantado com ele. E a gente sabe que ele rende ainda muito mais do que está apresentando nessa Copa do Mundo. E talvez seja uma surpresa para os europeus se olharem a escalação e verem que o Arrascaeta está no banco, que é um cara diferente. Só que na pegada, na disposição, na intensidade, a gente sabe que peca um pouquinho o Arrascaeta. Você iria num time realmente com mais juventude, mais força física, dá jogo, imagina um equilíbrio, imagina alguém tomando a iniciativa. Será que o Flá vai ser reativo? Eu nunca vejo o Flamengo sendo reativo. É difícil, né? Só para ver o Flamengo jogar atrás. O Felipe Luiz disse que ele não vai abrir mão das suas convicções, mas durante o jogo, dependendo do que acontecer, se acontecer um amasso... Às vezes do Bayern de Munique, se pressionar o Flamengo, aí vai ter que baixar as linhas, tem que ter humildade. Mas o Flamengo joga pra frente, o Flamengo tem que ganhar jogar pra frente. Ganhando, perdendo, tem que ir pra frente, meu amigo. É Bayern de Munique, peraí, calma. Se comparar o Bayern com o Chelsea tá aqui, calma. Mas foi uma baita vitória do Flamengo, foi uma baita vitória. Agora é o Bayern. Agora, começar marcando lá em cima, concordo, o Flamengo tem que começar marcando lá em cima, mas à medida que o negócio vai ficando difícil, você vai ter que marcar... Às vezes você vai com uma ideia e não consegue colocar em prática. Não é a ideia do Botafogo, que os jogadores do Botafogo têm outras características. O Botafogo é um time mais físico que o Flamengo, eu acho. Mais forte, né? Fisicamente. Marcação, pegada, o Alan, o Gregory. Não tem um 5-5 assim. Marlon Freitas. Mas o Flamengo tem que ser inteligente, jogar conforme a música. O Felipe não escala conforme a música, não escala conforme o adversário. Você vai ver, e ele tem uma leitura rápida do jogo, se eu gosto dele. E aí ele vai ver, cara, tá difícil, baixa um pouquinho as linhas, vamos lá. E aí naquela parada da água, no calling break, ele pode ajustar a equipe. O Arrascaeta, realmente, a gente fala, pô, o Arrascaeta é craque, é gênio, é mesmo, é craque, joga muito, mas por que não vai pra Europa? Porque até hoje ninguém comprou o Arrascaeta, por causa dessa tal da intensidade, do jogo físico. Os 90 minutos difíceis praticamente ele suportar, não tocou na bola contra o Chelsea. Contra o Chelsea E o jogo contra o Chelsea foi pegado. Correria. E o time melhorou e virou sem ele, né? Quando ele saiu. Exatamente, essa questão. Aí, contra o LA, time da MLS, ele deitou os cabelos. Jogou muito, porque tem espaço e tal.
Então, assim, essa questão física do Arrascaeta tem que ser pesada, né? Tem que colocar na balança quando você vai enfrentar mais um time que joga na intensidade, como joga o Bayern de Munique. Tem um dado interessante da FIFA, que o assessor da FIFA me mandou, que o Flamengo, na competição, é o time que teve mais controle de jogo, de bola, que mais teve passe também. Talvez essa seja a melhor estratégia para você bater de frente com o Bayern. Por quê? Você não pode deixar a bola com o Bayern de Munique. De maneira Se você deixar nenhuma. a bola com o Bayern de Munique, já era. Errou. Esquece, porque aí eles vão deitar e rolar. Então, acho que essa é a melhor estratégia. O Felipe Luiz tem que pensar em alguma maneira para segurar essa bola, ter o controle da bola. Porque assim você cansa o time do Bayern de Munique e tem que cansar. Porque a previsão é de um tempo muito quente no dia do jogo. Isso ajuda o Flamengo. Isso vai ajudar o Flamengo. Muito bom. Então você Isso vai tem que ajudar. trabalhar para cansar esses jogadores do Bayern de Munique. A gente pode ver no jogo contra o Benfica. Os jogadores do Bayern de Munique destruídos fisicamente. O Thomas Müller deu entrevista, parecia que ele estava, sabe? Parecia que ele estava numa guerra, Exatamente. gente. Ele é ofegante demais, assim, por quê? Porque o calor pesa nessas horas. Eles não estão acostumados a jogar no calor. Então, acho que o Flamengo tem que tirar proveito dessa situação. Tem que entrar também na parte da estratégia do Felipe Luiz. E surgiu interesse no Arrascaeta lá, a Europa noticiou, alguns jornais elogiaram, né, o Arrascaeta e muitos indagaram por que não joga na Europa, por que esse cara está escondido. Talvez não tenha tido oportunidade exatamente por causa da falta de intensidade, sabe, de algum assédio ao Arrascaeta lá? Ô Flavinho, sobre o fato dele nunca ter jogado na Europa, seria leviano da minha parte eu dizer que em nenhum momento ele recebeu proposta no Opção campo de dele Cruzeiro. também. Eu acho que acabou acontecendo essa administração de carreira dele ficar no Flamengo. Acho que no começo dele no Cruzeiro, provavelmente algum clube europeu pode ter sondado. Mais enfim. novinho, né? Naquela época, mais 23, novinho. Mas de provável, fato, né? depois que ele chegou ao Flamengo, assim, não teve nenhum grande europeu oferecendo uma proposta milionária para ele. O que tem é o que teve agora, inclusive. Por exemplo, interesse de time mexicano, Cruz Azul, interesse de clubes da Arábia Saudita. Isso aí vai ter bastante, porque de fato ele se encaixa nesse estilo de jogo. Na Arábia Saudita, por exemplo, ele ia deitar e rolar. E é um jogador que os árabes, eu não tenho dúvida disso, pagariam quanto for para ter um Arrascaeta lá. Porque ele iria fazer diferença. Um jogador de apenas 31 anos e jogador de seleção uruguaia que disputa a Copa do Mundo. Então, sempre tem esses interesses árabes. Só que, assim, o Arrascaeta é um cara que ele é muito feliz no Rio de Janeiro. E, de fato, gente, o que ele tem no Flamengo é o que ele teria na Europa. Vamos lá, salário alto, Altíssimo. em dia, estrutura, visibilidade para jogar na seleção uruguaia, briga por título. É ídolo. É ídolo. Tem crédito pra errar. O ídolo é assim. Ele tem joga 3, 4 vezes mal. na Robert, quinta, claro. tim, pum. Ele tem uma doceria no Rio de Janeiro. Aí. Oh, entende? O cara, ele se tornou carioca, assim. Então, eu acho que não vejo motivos para ele deixar o Flamengo agora. E o Botafogo? O Botafogo segue os treinamentos para o jogo contra o